Bom, inicialmente, o primeiro contato que eu tive com uma editora foi para organizar, publicar um livro chamado Memoriário. O livro é um livrinho pequeno, de cento e poucas páginas, e foi escrito por um senhor já, que morreu em 90. Ele viveu na minha cidadezinha aqui do interior do Espírito Santo, de 1910 até 1930. O livro se chamava Memoriário, era do autor José Dauster. Eu e o filho dele, o Jório Dauster, que é um tradutor de renome, né, tradutor literário, nos associamos para publicar este livro, que eu achava de importância histórica para a cidadezinha aqui de Ibiraçu, no Espírito Santo. E esse foi o meu primeiro contato com uma editora, com uma edição. Mas eu já era aluno, depois que aposentei, eu resolvi fazer um curso de História, porque eu tinha vontade de produzir alguma historiografia aqui da minha região, do Espírito Santo, do Ibiraçu, no Espírito Santo. Contar a história aqui da cidade, enfim. E aí, dessa edição que a gente fez do Memoriário, eu me familiarizei com o processo de edição, né? E aí, já em seguida, eu apresentei uns contos que eu tinha escrito já há algum tempo, o editor se interessou, a gente publicou o livro, que chama Morangos de Sétimo Dia, que é um livro de contos, que é meu, agora de minha autoria. A gente publicou e, na verdade, eu sou historiador, né? O ato de escrever, ele é, digamos, vem junto com a profissão, quer dizer, a atividade de historiador, né? Para produzir história, você tem que fazer alguma coisa ou no campo da escrita, no campo do documentário, enfim, audiovisual. Mas a escrita é importante, né? Então, eu comecei a escrever visando essa questão da historiografia. Como toda cidade do interior, né, a historiografia é pobre, né? Tem muito pouco de história da cidade escrita. Alguns livrinhos, aí 2, 3, né, durante todos os 144 anos de existência da história da cidade. Então, eu achei importante essa divulgação da história, do conhecimento da sociedade, da sua história. Então, eu comecei a trabalhar com isso. O livro de contos ele veio quase que como uma brincadeira, um exercício, né? Escrever contos, que tem muito a ver com história também, mas que é ficção. Morangos de Sétimo Dia. Depois eu escrevi, numa forma de artigo, escrevi um livro chamado Os Missionários Combonianos em Ibiraçu e João Neiva. Os missionários combonianos é uma ordem religiosa, né, que ficou aqui durante 30 anos, nas duas cidades vizinhas aqui, Ibiraçu e João Neiva. Então, eu escrevi a história deles aqui, um livrinho também pequeno, e publiquei agora no início desse ano, que aí já é uma obra historiográfica, uma obra de historiador, e que é de interesse aqui local, mas também mundial, né? Porque esses missionários eles trabalharam na África, na América Latina, na Ásia, né? São italianos, a maioria. E aí eu escrevi a história deles, da passagem deles aqui pela cidade, pelas duas cidades, né? As obras que fizeram, o tempo em que aqui eles viveram, né? Esse cara aqui da década de 50 até a década de 80, 30 anos no século passado. E aí eu escrevi essa história, e aí são essas as obras que estão indo ali para essa Bienal Internacional de Recife. Olha, na verdade eu trabalho mais aqui para o público da minha cidade, né? Esse é o objetivo, né? Lógico. Quando você escreve, você quer ter leitor. Mas o meu objetivo é meu povo, a minha gente, a minha cidade, a minha terra natal. Lógico que isso Tolstói, né, dizia que se você quiser ser universal, fale da sua aldeia, né? Então, eu fico muito feliz que Ibiraçu, a minha terra, através de mim,
e das minhas obras, pequenas e singelas obras, esteja chegando num evento tão significativo, tão importante para o livro em si, né? Como ferramenta de cultura, de conhecimento, né? Então, para mim, é uma honra estar participando, mesmo que seja uma participação pequena, e também de estar levando o nome da minha cidade, né, Ibiraçu, a um lugar tão distante, a um lugar tão distante lá no Nordeste. Eu não vou poder, não pude, eu estou com uns problemas aí de agenda que não deu para comparecer, mas eu gostaria até de participar lá, mas infelizmente não deu. E eu fico muito feliz por isso, por estar participando de alguma forma.